você se rasga para chegar numa equipe de Fórmula 1, subindo das categorias de base, consegue uma vaga, muda de equipe, arruma então um carro vencedor, a sorte de sorrir, conquista uma vitória, chega no pódio e não tem o hino nacional do seu país para tocar, porque ninguém botava uma fé que você venceria. E aí botam até feliz aniversário para comemorar sua vitória. É mole? E você está em pequenas grandes histórias. Toda semana aqui no Splash and Go você já sabe uma pequena história da Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinha, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá. Alan Stanley Jones é um piloto de Fórmula 1 nascido em Melbourne, na Austrália, em 1946, que conquistou o campeonato mundial em 1980 pela Williams. Foi inclusive o primeiro campeonato da equipe de Sir Frank. Filho de Stan Jones, como todos os campeões, trilhou o caminho pelas categorias de base. No entanto, sua primeira vitória na categoria aconteceria antes, em 1977, a bordo de um carro da Surtees com contornos heróicos. Mas heróica também era sua trajetória até ali, como quase sempre é a de pilotos de países, digamos assim, satélite, como o nosso e o dele em relação ao centro do automobilismo, onde a coisa acontece fatalmente na Inglaterra. Na sua primeira incursão em 1967, tudo deu errado e ele teve que voltar por falta de dinheiro. Ele volta para Austrália, acha um emprego, junta uma grana em 70, acompanhado de um amigo, vai novamente com suas economias, mas antes de correr, pensa: vou comprar carros usados, reformar e vender, para aí sim financiar minha nova tentativa no automobilismo. Para você ver que essas gambiarras para ganhar uma grana no velho mundo e conseguir começar a correr não é exclusividade de nós brasileiros. Ele compra um carro de Fórmula 3, modifica na garagem com um amigo para vendê-lo como Fórmula 2. Mas a empreitada terminaria com um acidente que quebra a perna de Jones e encerra por aí esta engenhosa atividade econômica, digamos assim. Ele seguiu tentando, seguiu batendo cabeça, passou pela Fórmula 3, pela Fórmula Atlantic, finalmente faria sua estreia na Fórmula 1 ao bordo de um carro da Hesketh em Monruy Park, aquela pista maluca em Barcelona, justo no final de semana traumático de 1975. Ele passaria ainda pela Embassy Hill, aquela de Graham Hill, pela Surtees, onde teria problemas, mais um dos pilotos que teve treta com o dono da equipe, John Surtees, e em 77 desembarcaria na Shadow. A temporada começaria para esta equipe de forma sombria, já contei isso no vídeo de histórias que a Fórmula 1 não quer que você saiba, com o gravíssimo, tenebroso, triste e horrendo, digamos assim, acidente de Tom Price. Com a morte de Price, a Shadow precisava de um piloto. Alan Jones estava disponível, mas estava correndo nos Estados Unidos. E foi no Grande Prêmio da Áustria de 77, no Österreichring, onde hoje é o Red Bull Ring modificado, que a pequena grande história desta edição aconteceu. Jones classificou o modesto DN8 da Shadow na 14ª posição, com o tempo de 1:41 cravado, ou 1:41 duro, bem distante da pole position de Nick Lauda, cravada em 1:39.32, 1 segundo e 7 da ponta, portanto. A corrida começou em chuva, o que embaralhou o grid e Jones teve então uma daquelas exibições. Acertou as trocas de pneu, parou na hora certa, foi então escalando o pelotão e se beneficiou de um problema de motor na McLaren do líder, James Hunt. Assumiu então a ponta a 11 voltas do final para não mais perder, cruzou a linha de chegada, bandeirada para ele, vitória. Primeiro triunfo do australiano na Fórmula 1. Aquele clássico momento de redenção em que tudo para um piloto que se sacrificou até ali vale a pena. Holofotes para ele, pódio, vitória, mas tem sempre um mas. Seu triunfo era tão inesperado para os organizadores do Grande Prêmio e a Fórmula 1 da época era muito diferente em nível de profissionalismo da de hoje em dia, que ninguém supunha que um dos dois australianos no grid, Alan Jones e Vern Schuppan, acho que é assim que fala, poderiam vencer a corrida. Então, não tinha hino da Austrália para tocar. Hoje em dia, por causa de Oscar Piastri, tem e toca. O que aconteceu em seguida tem versões divergentes pela internet, mas há um registro de imagem mostrando
mostrando elementos de comédia pastelão, digamos assim, porque o improviso entrou em cena. Por várias razões, não apenas uma. Em 1977, a Austrália não tinha uma canção oficial, um hino. God Save the Queen, Deus salve a rainha, do Reino Unido, ainda era o hino deles, comunidade britânica das nações que eram e são. Só em 84, depois de um plebiscito, que o atual hino da Austrália viraria hino da Austrália. Independente também da melodia correta, God Save the Queen não foi executado. É a imagem de um perplexo Alan Jones ouvindo um cara tocando com uma corneta a mais variada playlist que você pode imaginar, que teve La Cucaracha, Feliz Aniversário e etc, entrou pra história. E a gente vai mostrar aqui pra vocês porque as imagens não são da FOM, então tá tudo certo. Tone? You must just for a minute. This guy's calling me. Alan, just for a minute. This guy's calling me. Ja, da waren da die Leute ein bisschen zurückgegangen dahin. Wunderschöner Pokal, wie der Sieg bekommen wird. E aí fica aquela lição. Às vezes, no topo do Olimpo, vencendo um grande prêmio de Fórmula 1, aquele cenário idealizado, chuva de papel picado, vitória, seu hino, emoção e etc., pode ser só idealizado. E não vai acontecer. Sabia dessa? Lembrava dessa? Comente aqui embaixo. Esse foi então mais um episódio do Splash and Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe. Ajuda demais o canal. Quer abraçar pra mim? Quer abraçar pra nós? O trabalho é ridículo. E não se esqueça de deixar com a gente também a sua hypada, puxando a caixa de comentários aqui embaixo e apertando likes, comentários e hypadas são o combustível do crescimento do canal. E assim a gente segue entregando nosso conteúdo internet afora. Essa é a moeda de troca do YouTube para saber que você gostou do vídeo. Tô explicando porque nem todo mundo sabe, tem gente que acha que eu peço like aqui porque eu gosto de ficar amolando vocês. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho automático assim que eu publico cada um destes conteúdos. Por fim, mas não menos importante, é bom saber também que temos nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Estão passando aqui os arrobas, link, já sabe, lá embaixo na descrição. Valeu, eu te vejo aqui nos próximos vídeos. Aquele abraço.